Graça e paz, irmãos, vamos dar início ao culto deste dia, louvando e exaltando esse Deus de amor e de imensa bondade no céu e na terra. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, quer nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Gratos nós te somos, ó Deus, por todos os teus benefícios. Gratos nós te somos, ó Deus, pelo dom da vida. Gratos te somos, ó Senhor, pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. E com ela o perdão pelos nossos pecados, presente, passado e futuro. Gratos nós te somos, Senhor, pela paz que temos no nosso coração. Graças nós te damos, ó Deus, por sermos templo do Espírito Santo e ter o Espírito Santo habitando em nós. Graças nós te damos
porque temos um lugar, uma igreja para cultuar ao Senhor. Graças nós te damos porque enxergamos, ouvimos, falamos, andamos, sentimos, em especial por poder ler e meditar na tua palavra. Gratos nós te somos porque o Evangelho nos fez deixar de ser rebeldes ao Senhor e sermos obedientes como filhos amados. Há muito que te agradecer. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor Deus me tem dado. Nós fomos alcançados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua muita misericórdia. E nós te agradecemos no nome de Jesus, Deus Santo. Amém. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remédios junto com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Oh, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos estar lendo e você pode abrir a Bíblia aí e acompanhar pela sua Bíblia. Temos os monitores aqui, mas com a Bíblia aberta você tem a condição de estar aproximando-se cada vez mais dela e com uma canetinha, um lápis lá na mão, fazendo algumas anotações, porque são muitas as citações bíblicas e as correlações bíblicas que falam
a respeito daquilo que nós estamos falando. Nós vamos ler agora a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, dos versículos de 1 a 19. E nós estamos agora, quinta mensagem da série Elias, o Profeta, e hoje nós vamos estar vendo sobre o tema Vai e diz. Então vamos ler a palavra de Deus. E passados muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, te apresenta a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. E foi, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era grave em Samaria. E Acabe mandou chamar Obadias, o seu mordomo, e Obadias era em muito temente ao Senhor. Porque quando Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 em covas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vai pelo país a todas as fontes de águas e a todos os ribeiros que quem sabe acharemos grama com que conservemos em vida aos cavalos e às mulas, para que não fiquemos sem animais. E dividiram entre si o país para percorrê-lo. Acabe foi por um caminho à parte e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias já pelo caminho, encontrou-se com Elias. E quando o reconheceu, prostrou-se em terra sobre o seu rosto e disse: não és tu o meu senhor Elias? E ele respondeu: eu sou. Vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Mas ele disse: no que pequei para que tu entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve reino, nem nação, onde o meu Senhor não tenha enviado para te buscar. E quando dizia: não está aqui, ele fazia que os reinos e as nações jurassem que não te haviam encontrado. E agora tu dizes: vai e diz ao teu Senhor: eis que está aqui Elias. E pode acontecer que logo que eu me tenha apartado de ti, o Espírito do Senhor te leve para onde eu não saiba. E vindo eu e dando as novas a Acabe, e não te achando, ele matar-me-á. E eu, teu servo, porém, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Não foi dito porventura a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi dos profetas do Senhor 100 homens, de 50 em 50, em covas, e os mantive com pão e água, e agora dizes tu: vai e diz ao teu senhor: eis que está aqui Elias, certamente que ele me mataria. E lhe disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, diante do qual eu estou, que hoje me mostrarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, ele deu o aviso, e Acabe veio a encontrar-se com Elias. E quando Acabe viu Elias, disse-lhe Acabe: és tu o que perturbas a Israel?
E ele respondeu: eu não perturbei a Israel, mas tu e a casa de teu pai, pois deixastes os mandamentos do Senhor e fostes após Balaíns. Envia, pois, agora a juntar-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Pai, em nome de Jesus, ilumina-nos, para que não haja treva alguma em o nosso ser, que o brilho do teu Espírito, que a luz de Cristo invada todo o nosso ser, do alto da cabeça à planta dos pés, no corpo, na alma e no espírito, e que não sejamos arrebatados em pensamento ou em distração, em qualquer coisa que haja, que não haja perturbação de mente, que não haja distração. Senhor Deus, aprisiona-nos para que possamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, a nossa mente e o nosso coração e o nosso ser aberto ao Senhor. Por esta tua palavra, eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, é a terceira vez que veio a palavra do Senhor a Elias. E é muito bom atentarmos para a forma como o Senhor fala e com quem o Senhor fala. E aqui, se formos perceber, em 3 anos e meio, há 3 comandos específicos. E comando estes com relação ao juízo à casa de Acabe e à nação de Israel, que se desviara do caminho de Deus e adorar a outros deuses. Deus, com D minúsculo, feito por mãos de homens. E aqui, amados de Jesus Cristo, Baal era o Deus Sol, que era o Deus da vida e o Deus da fertilidade. E esta correção de Deus, aqui, ela vai culminar neste capítulo 18, na mensagem de hoje à noite, quando vai haver em 2 segmentos da mensagem o juízo de Deus contra a nação de Israel, contra todos aqueles que são sacerdotes, são profetas de um Deus falso, de um Deus estranho, de um Deus feito por mãos de homens. Deus abomina a idolatria, ama os idólatras, mas abomina o pecado da prostituição, do adultério espiritual. Seja quem for, de que país for, de que nação for, de que costume tenha, só o Senhor é Deus. Não há Deus antes de mim, não há Deus depois de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Só o Senhor é Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestai culto. Não adianta inventar, não adianta praticar, não adianta fugir da presença de Deus. Só o Senhor é Deus. Veio pela terceira vez a palavra do Senhor a Elias no 3º ano.
Se nós pudermos ver Deus falando, Deus fala no início com Elias para que vai avisar a Acabe. Deus nunca faz nada sem avisar. Para que não haja naquele avisado, para que, acontecendo os fatos, não diga, ninguém me avisou. Mas Deus não falou comigo, falou com o profeta. Deus não tem boca senão a nossa. E não fala na boca de qualquer um. Há muitas pessoas que conversam comigo e dizem, os irmãos dizem que Deus falou com ele e eu nunca ouço nada. Deus não é um monitor de rádio em que você sintoniza e ele fica falando com você 24 horas por dia. Deus sabe com quem fala. Porque para falar em nome de Deus é necessário temer a Deus, obedecer a Deus e cumprir o seu mandamento. Quem é Elias? Um profeta. Lá de Tisbe, que não tem genealogia conhecida e que vai ser a boca de Deus para o juízo de Deus em Israel. Rei, descendente de Davi, com poder, com autoridade, impiedoso, distante de Deus. E Elias obedece a Deus e vai falar com Acabe. Deus diz para Elias, sai daqui e vai a oeste do Rio Jordão, à beira do Querite, e habitas ali. Sem contestação, 200 quilômetros andados. Nesses 200 quilômetros, 2 anos permanecem. E eu vou repetir isso em todas as mensagens que eu falar a respeito de Elias. Porque é uma série de mandar e uma série de cumprimento em obediência sem contestação. E sem reivindicação alguma. Como servo. 1.460 refeições aproximada. E agora eu vou acrescentar. Enquanto Elias, profeta de Deus, obediente a Deus, temente a Deus, obedecia a Deus em ir uma distância de 200 quilômetros e permanecer à beira daquele ribeiro de Querite, era alimentado pela manhã e à tarde por pão que os corvos traziam, por carne que os corvos traziam, enquanto que os 850 profetas de Baal e de Acera se banqueteavam à mesa de Jezabel. Às vezes o homem de Deus não tem as suas vontades e os seus desejos, mas tem a sua vida preservada, porque a sua vida é preservada para ser boca de Deus, para libertação e condenação, para a paz e para a guerra, para a vida e para a morte. Um profeta fala não aquilo que você quer ouvir, mas fala aquilo que Deus manda, independente se você goste ou não goste. É a Deus que o profeta procura agradar, colocando ainda a sua vida em risco. Mas Deus, que manda o profeta falar, guarda o profeta e sustenta o profeta. Ó, amados do Senhor Jesus, depois que se seca o ribeiro
os corvos param de trazer alimento. E veio, segunda vez, a palavra do Senhor a Elias: sai daqui e vai para Sarepta. E lá tem uma viúva que vai te atender. E tem 400 quilômetros para andar. 400 quilômetros a mais para andar, onde não existia estrada. E ele vai lá. E culmina no encontro daquela viúva, que alguns teólogos falam que era esposa de Obadias. Nunca foi. Porque ela não era a viúva de Obadias, porque Obadias era mordomo. Não o profeta Obadias, mas ele era mordomo de Acás, rei em Israel, nas 10 tribos de Israel. E lá, quando encontra, ele pede água para esta mulher que aí ia pegar uns cavacos. E a mulher, indo para cumprir a ordem do profeta, indo a caminho, ele interrompeu a caminhada e disse: faz para mim um bolo de farinha com azeite. Ele sabia o que ela tinha na casa dela. Ele sabia a quantidade que tinha na casa dela. Mas como Deus mandou ali para sustentá-lo, sustentaria também aquela mulher e aquela criança. E ali ele fica por mais 1 ano, 5 meses e alguns dias, comendo pão assado na cinza, de farinha e de azeite. Enquanto os 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Acera se banqueteavam na mesa de Jezabel, enquanto o mundo morria e padecia de fome. E o profeta se submetia a pão e água. Amados do Senhor, às vezes você reclama do que você tem e do que você come. Mas aqui na igreja não tem ninguém que por 3 anos e meio tenha comido só pão e bebido água. De vez em quando tem uma carninha lá, não tem? De vez em quando tem um franguinho. De vez em quando tem sardinha. Mas tem. O Senhor nos sustenta. E às vezes a gente olha para aquela comida e diz: eu não gosto dessa comida. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando vem a terceira vez a palavra do Senhor para Elias, vai ter com Acabe. Vai ter com Acabe. Agora ele tem 600 quilômetros de distância para percorrer até Acabe. E você não vê um murmúrio, não há nenhum relato de contestação: eu não vou agora, eu vou depois. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não há profeta de Deus sem juízo. Não há profeta de Deus sem obediência. Não há profeta de Deus covarde. Não há profeta de Deus sem intrepidez e poder de Deus na sua vida. Autoridade e poder no Espírito Santo. Estou a serviço do Senhor. Manda que eu faça. Estou à sua disposição, Deus, para aquilo que o Senhor quiser e na hora que o Senhor quiser. Estou aqui. E aí o relato da história vai acontecendo. Elias de pronto vai apresentar-se e a condição espiritual e física era grande, de fome. Havia fome sobre a face
da terra. E pela fome houve mortandade na face da terra. E Acabe, neste período desta fome intensa, já não tinha mais alimento para sua tropa. E ele monta 2 expedições. Uma que ele próprio faz, não só nos termos de Israel, mas também no exterior, de achar água, fontes de águas, e próximo às fontes de águas que era gramas, para tratar dos cavalos e das mulas do reino, para preservar a sua tropa a seu serviço. E sai Acabe com um grupo, e sai Obadias com outro grupo. E eu fico imaginando a figura de Elias, a veste de Elias, o cabelo de Elias, a barba de Elias. Mas um profeta de Deus é reconhecido ainda que esteja desfigurado. E não é Acabe que encontra com Elias, mas o mordomo de Acabe, que serve a Acabe. Mas como é que um homem pode ser de Deus servindo a alguém que não é de Deus? Porque Deus tem um propósito. E lá como mordomo ele teve condição de sustentar por 3 anos e meio 100 profetas em covas, com 50 cada uma, com pão e água. Enquanto os profetas de Baal, enquanto os 400 profetas de Acera se banqueteavam na mesa de Jezabel, enquanto a população morria de inanição, de fome e sede, por causa do pecado de Acabe, por causa do pecado de Jezabel. O pecado da idolatria mata. O pecado da idolatria traz fome. O pecado da idolatria traz miséria. O pecado da idolatria traz doenças. O pecado de idolatria traz crimes, roubos, assassinatos. Toda a sorte de miséria vem por causa da idolatria. Tem dúvida disso? Romanos 1, de 18 em diante. Toda a miséria, ainda dá para falar. Porque já nós não poderemos falar mais por causa da PEC 2630. Já estamos sendo cortados, viu, Alex? Aquele corte de domingo à noite passado não foi só lá na nossa transmissão, foi na transmissão de todas as igrejas. Nós já estamos sendo monitorados e nós já estamos. Se cortar, você já dá início, mas sempre tenha aí a gravação paralela, para que se cortar, a nossa transmissão esteja gravada e aí o ao vivo vai ficar bipartido, tripartido, até que eles cortem de vez isso. E não se pode falar algumas palavras aqui e nem falar sobre o pecado sexual de homem com homem, de mulher com mulher, porque aí tem um grupo aí que defende esta prática e atende aí um sistema que quer diminuir aquilo que Deus determinou para que encha-se a face da terra com a humanidade. Então, amados de Jesus Cristo, quem reconhece o profeta Elias é Obadias, com Elias. No versículo 7, 8, 11 e 12. Obadias vê, saiu à procura de fontes de água e de grama, mas encontrou e reconhece o profeta. E reconhecendo
Um homem que temia a Deus desde a mocidade se prostra aos pés de Elias com rosto em terra. Aqueles que são homens de Deus são reconhecidos. Aqueles que são homens de Deus e que reconhecem, têm reverência, porque não é qualquer pessoa na face da terra que é homem de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, quando Obadias vê, reconhece, se prostra aos seus pés, Elias se identifica: eu sou. E aí, como é reconhecido e é confirmado pelo próprio Elias, há um comando maior do que o rei. Obadias não era mordomo de Elias. Obadias era mordomo de um rei perverso, idólatra, sanguinário. Interrompe a missão de Obadias. Qual era? Procurar fontes de águas e procurar grama. Para quê? Para que os animais do rei não morressem. Elias abortou a missão, porque a missão que Deus tem é maior do que manter cavalos vivos. De que adianta cavalos vivos se não tem humanidade para usar os cavalos? Para que vale a vida na terra se não existir o homem? Porque tudo foi criado por Deus, por causa do homem que ia ser criado. Então, o que tem mais importância? É o homem ou é os cavalos? É o homem ou é as mulas? Importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E quem está falando é a boca de Deus. Vai até Acabe. Então, Elias se identifica e manda Obadias avisar o rei Acabe, o mordomo, dá ordem ao mordomo de Acabe. E o profeta Obadias sabe que Elias é homem de Deus e sabe que está ali vivo porque Deus o escondeu. E que qualquer perigo que vai acontecer com Elias, ninguém vai conseguir achá-lo. E ele vai levar uma notícia: encontrei Elias. E Elias quer falar com você. Aí ele disse assim: olha, o Espírito Santo pode te arrebatar, te levar por onde quer e ninguém te achar. Você sabe como é que Acabe? Acabe vai querer me matar. E aí ele diz: eu temo ao Senhor desde a mocidade e eu, como mordomo do rei, tendo acesso, ou pelo pagamento, o que recebi, tratei 100 profetas de Deus. Eu fiz alguma coisa para o Senhor. E assim como tu foi guardado pelo Senhor, eu também quero ser guardado o Senhor. Não quero ser morto por Acabe. Um homem de Deus tem palavra. E Elias diz para ele: hoje eu vou ter esse encontro. Haja que houver. Deus só não guarda o homem dele em esconderijos. E é impressionante, amados de Jesus Cristo, que não foram poucas as buscas que foram feitas para descobrir onde estava Elias, porque Elias, pela boca dele, disse que haveria uma seca e que essa seca só terminaria quando ele dissesse: vai chover sobre a terra. Então se procurou por todos os lugares, menos ali naquele lugar onde Deus identificou que ninguém o acharia. À beira do Querite.
com corvos sustentando ele por 2 anos inteiros. O diabo às vezes faz de tudo para nos encontrar. E aí, para nós concluirmos aquela palavra da nossa salinha ali. Se o diabo tivesse poder de matar a todos, Acabe teria encontrado Elias. E não precisou ser com reza de São Cipriano que Elias virou toco. O diabo mata, eu já vi o diabo matar, eu já vi isso. O diabo mata quem Deus autoriza. A última palavra é de Deus. Embora você não aprendeu ainda, você não entendeu ainda, mas você precisa conhecer um pouco mais. Deus não se conhece apenas por molhar a planta 2 pés. Você tem que mergulhar cada vez mais profundo e conhecer. Você não conhece a Deus. Você está começando a conhecer. E tem muitas dificuldades aí. É uma vida inteira e não se conhece os mistérios de Deus. Sempre há mais alguma coisa a descobrir de quem Deus é e do que Deus faz e como Deus faz. Amados de Jesus Cristo, o profeta teme por sua própria vida, achando que Elias seria ocultado de novo pelo Espírito Santo. Aí, a palavra confirmada pelo profeta Obadias relata da busca intensa que fora feita dentro dos termos de Israel e fora, sobre juramento de não terem conhecimento do paradeiro de Elias. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era uma pessoa frágil como nós. E orou fervorosamente, rogando que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram as suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Quem ler somente estes versículos vai ter um fato conhecido pela nação de que houve seca na terra. De que houve um homem de Deus, temente a Deus, que tinha acesso a Deus e orou ao Deus do céu. E não choveu mais. E orou de novo e choveu. Nós estamos nesta história no que aconteceu nesses 2 versículos aí. Ó, amados do Senhor Jesus Cristo, quando Elias se encontra com Acabe, de quem que é a culpa que não chove em Israel? Na mente pecadora, miserável e destruída de um rei, de um poderoso, de um tirano, é de que não há vida e a miséria e a perturbação no reino. E tem um personagem. Quem é o personagem? Elias. O que Acabe diz sobre Elias? És tu o perturbador em Israel? É você que é culpado de tudo aquilo que está acontecendo à nação. É o mesmo quando Deus vai de encontro a Adão, caído, lá no Éden, e chamou pelo nome de Adão várias vezes, e Adão lá do meio, lá das folhagens, disse: ouvi a tua voz e tive medo. Mas por que você teve medo, Adão? Porque eu estou nu. Mas quem te disse que você está nu? A mulher que tu me deste. Então, aquele que está no pecado, aquele que transgrediu contra o Senhor, não é culpado.
Sempre há um culpado. E pela desgraça de Israel, quem é o culpado? É o turbador de Israel. Quem é o turbador de Israel? É um homem que sempre obedeceu a Deus e fez a vontade de Deus. O nome dele é Elias. Aquele que é culpado transfere a culpa para o outro. Não foi eu. Até hoje é assim. Até nos tribunais de justiça, quando alguém confessa que foi ele, imediatamente há um psiquiatra forense para fazer um exame de sanidade mental. Porque o normal é, não fui eu. A pessoa nunca admite o seu erro. Só admite o seu erro aquele que quer mudança na sua vida e confessa a Deus e publicamente o seu pecado. Eu cometi esse pecado. Eu errei. Foi eu que fiz de livre e de espontânea vontade. Não, mas a culpa é sempre do outro. Tem estrupos de vulneráveis, de avós estrupando netas. E aqui próximo aqui, em uma travessa chamada Mississippi, não é conhecida, há muitos anos atrás, um avô estrupou uma neta. Criança. E quando foi descoberto, ele disse que a neta seduzia ele. Como que uma neta de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos vai seduzir alguém? É a sua mente suja? É a sua mente porca? É o demônio que está na sua vida, a quem você serve. Aqui na igreja tinha gente que abraçava as meninas por trás e puxava. Formado em teologia pela Faculdade Teológica do Estado de São Paulo. E eu fui vendo, peguei o cara pelo colarinho e disse para ele: se você abraçar mais uma menina ou um menino por trás, eu te quebro a sua cara, seu pedófilo miserável, servo de Satanás. Era bem maior e mais forte do que eu. E havia sido sargento do exército por 10 anos. Quem está no erro não vê o seu erro. Transfere a sua culpa para os outros. E Elias vai dizer para ele, lá no 18, Alex, 18, Elias respondeu: eu não perturbei Israel. Com o dedo apontado na cara de Acabe. Mas tu e a casa de teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e fosse após Balaíns, e fosses após outros deuses. A culpa de tudo isso, Acabe, é sua. E para provar que a culpa é sua, Acabe, eu te convoco a levar para o Carmelo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera e toda a nação de Israel. O monte, se cavarem lá, ainda vão ver ossos de mais de 1000 sepultados. Então, é a prova. É a prova que Deus faz. Então você está dizendo que é eu, e eu estou dizendo para você, em nome de Deus, a quem você deixou. E lá Deus vai mostrar quem que é o culpado.
Diante de Deus não tem como você negar que foi você ou não. Deus mostra. Você pode enganar os outros o tempo que você quiser. Mas Deus ninguém engana. E uma coisa, hein? Se prepara para te encontrares com o seu Deus. Na presença de Deus não tem foi o outro. Deus, ele mostra o filme. E ali você não tem como dizer, não foi eu. Sabe por quê, Senhor Deus? Carne é fraca. A Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Enquanto Elias se recolheu, foi recolhido por Deus com 1.460 refeições e água do ribeiro, enquanto Elias em Serepta se alimentou entre 730 a 800 pães e porções de águas. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Os milagres, eles acontecem e continuam acontecendo. A panela que tirou a farinha para fazer o pão, ela ficou vazia. E a botija que tinha aquele pouco de óleo ficou vazia para dar o pão para o profeta beber com aquela água. E aí vem o primeiro milagre que Elias realizou. Na instrumentalidade do Espírito de Deus. Aquela quantidade de farinha, aquele milagre continuou acontecendo todos os dias. Naquela mesma proporção, daquela mesma forma. Enquanto ela cozia pão para Elias, vinha aquela porção exata de farinha. Aquela porção exata de óleo. Ela fazia o seu pão. Acabava a farinha. Ela fazia o seu pão, acabava o óleo. E o milagre continuava acontecendo. Naquela proporção, por todos os dias em que aconteceu a seca e os efeitos da seca. E durou mais algum tempo para que a vegetação voltasse e o sistema natural de vida voltasse. Quando o filho da viúva morre pelos pecados de pensamento daquela viúva que só Deus conhece, e o seu filho foi ressuscitado por Elias, não é só a ressurreição que voltou, mas o milagre continua acontecendo a cada dia na vida daquele menino enquanto ele durou. Se Deus operou um milagre na sua vida, ele continua a cada dia acontecendo. Porque o milagre é algo que é de contínuo. Sabe aquele milagre que Deus fez aqui lá na sua vida, irmã? Quando o seu rosto estava lá daquele jeito, ele continua porque nunca mais voltou. Todos os dias. A ferida que a irmã tinha, o câncer que a irmã tinha, o problema que a outra tinha, que o outro teve e que Deus fez, o milagre continua. E as pessoas se esquecem e aconteceu lá naquele dia e não foi pela oração dele, era porque nós oremos. Elias orou. E por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. Ontem falava com alguém na cidade de Bauru. A senhora se afastou de Deus. E todas essas coisas que estão acontecendo com a sua vida, porque a senhora se afastou de Deus. Aí eu ministrava lá na igreja. A senhora ministrava nada, porque a senhora era orgulhosa. A senhora ministrava nada, porque a sua vida era torta, sempre foi torta. Volta para Deus, endireita a sua vida e vai ficar pior. Mas não vai lá para falar nada, porque você nunca falou nada.
Não vai lá para falar reteté, não vai lá para pular, não vai lá para rodar, não vai lá para nada. Vai lá e procura uma igreja onde prega a Bíblia. Deus mostra. Deus fala. Deus adverte. E ó, acaba com essa briga entre a senhora e Deus. Não é Deus que te colocou nessa. Foi você que procurou com as suas próprias mãos. Mas Deus está de braços abertos, esperando que esse seu remorso acabe, que você se arrependa e se endireite. Agora, tem um problema. Você plantou. E o que você plantou, você vai colher. Eu vou sim. Eu vou. Não demore muito. E a sua condição vai ficar pior. A cada dia que passava em Israel, ficava pior. Mais fome, mais miséria, mais enfermidade, mais morte. E as pessoas continuavam ainda adorando Baal. Até quando você vai cochear entre dois deuses? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode agradar a dois senhores. A mensagem de hoje à noite, hoje escolheis a quem servais. Se é Deus ou se é Baal. Hoje é o dia da decisão. Deus vai te dar a oportunidade hoje à noite de vir à casa de Deus. Vai dar a você que nos acompanha, que são nossos seguidores, a oportunidade de você decidir, a oportunidade de você escolher se quer servir a Deus, obedecer a Deus, ou se quer morrer no pecado. Deus está te dando a oportunidade de hoje de você deixar de dar as suas escorregadinhas, suas puladinhas de cerca em secreto. O seu amorzinho que é marido de outra, que é mulher de outro, ninguém sabe. Deus está sabendo e você acha que é esperto e você acha que é esperto. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. As pessoas quase servem a Deus. As pessoas quase são crentes. As pessoas quase adoram a Deus. E eu disse para aquela mulher ontem, a senhora quase que entra no céu, mas errou o céu por 40 centímetros, a distância da cabeça para o coração. O inferno está cheio de crentes quase, que quase foram para o céu, que quase obedeceram a Deus, que quase serviram a Deus. Acabe é o retrato do homem quase. Não tem quase para Deus. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Vamos orar? Senhor bendito, eterno e amado. Não é estímulo, mas é uma realidade. Diante deste quadro de Acabe, nós vemos que o cair é do homem. Mas vemos aqui, não que o levantar é de Deus, e não que não seja, porque é. Mas o juízo vem de Deus. Se você caiu, se arrepende e volta. Se você está no pecado, guiado pelo pecado, volte-se para Deus. Porque esse juízo de Deus vai cair sobre a sua vida. E Deus é longânimo. 3 anos e meio. É um tempo de espera para uma mudança de atitude, de culto, de adoração, de caráter, de vida. É um tempo de mudança. E cadeia nenhuma faz. Mas que o arrependimento, a luz de Cristo e o Espírito Santo faz quando a pessoa se arrepende
confessa o seu pecado e muda de vida. No céu não é de quase. O céu é dos que são lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, que amam e obedecem, que servem ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém.